Boa tarde, bom dia, boa noite, tudo bem com vocês? Estou meio sumida, né? Mas faz parte da vida, né? Correria aqui trabalhando, mas graças a Deus estou bem. Acabei de comer um pastel de queijo, gente. Antigamente, quando eu vim pra cá, 12 anos atrás, quando eu ia no Brasil, eu trazia massa de pastel, trazia queijo de Minas, trazia tudo na mala, porque não tinha nada aqui. Hoje em dia, você consegue comprar tudo nos mercadinhos brasileiros. Isso é muito bom, que a gente mata a vontade de comer as nossas comidinhas, né? Pastel, Guaraná Antártica. E isso vai, né? Gente, eu estou muito emocionada com esse depoimento que eu recebi hoje de uma jovem humilde que tinha um sonho de crescer e ir embora para fora. E assim, o relato dela é muito lindo, ela é muito esforçada. É assim, vocês têm que ver até o final, a história dela é muito legal mesmo. Assim, eu fiquei assim, no, que menina esforçada, estudiosa, no. Isso serve de exemplo. Se vocês conhecerem alguém, manda esse vídeo para a pessoa tá vendo, gente. Isso serve de exemplo para muitas pessoas, né? Tantos jovens com 15, 16 anos, com sonho de ir para fora, mas não tem tanta condições. Então, manda esse vídeo. Eu vou mandar até para uma amiga minha que ela tem uma filha que tem vontade de ir para fora. E a situação no Brasil, você sabe como que é. Então, tem que estudar, tem que correr atrás. Estuda, gente, estuda. Estudo ninguém tira de você, tá bom? Então, assim, estuda inglês, principalmente para quem quer vir para fora, né? Um beijo para vocês. Eu estou guardando o seu depoimento. Se eu não estou postando, a culpa é sua, que não me mandou o depoimento. Então, corre, gente. Manda seu depoimento, entre em contato comigo no meu Instagram, que é Ana Paula Alves 29. Muito obrigada por estar aqui no meu canal, muito obrigada por estar assistindo. Fiquem com Deus, um beijo e até a próxima. Vê até o final, gente, esse vídeo é muito legal. Eu me emocionei mesmo agora, é muito lindo mesmo. Fica com Deus. Então, vou começar por onde tudo começou. Eu, como uma pessoa que sempre quis viajar, sempre quis morar fora, desde novinha, em 2016, eu ainda estava no ensino médio, eu comecei a ver formas de como morar fora, como conseguir fazer o intercâmbio. E na época eu queria muito fazer o high school, que é o ensino médio nos Estados Unidos. Eu vi algumas bolsas de estudos, só que já estavam muitas não existiam, muitas já tinham passado da época e você tinha que estar no primeiro, no segundo ano do ensino médio para poder conseguir essas bolsas. E eu lembro que na época eu conversei com minha mãe e falei: mãe, vamos procurar sobre isso, vamos procurar uma agência, talvez por uma agência algo que eu consiga ir. Procuramos uma agência, minha mãe era tipo, na época, em 2016, era entre 40 e 80 mil reais, ou mais, tipo, por um ano. E minha família não tinha essa condição. Então eu fiquei assim com o pé atrás, fiquei muito triste, porque eu não tinha dinheiro na época. Eu era muito nova, não podia trabalhar. Então eu conversei muito com a minha mãe e deixei pra lá. Mas continuei procurando sobre intercâmbio, sobre viagem, porque foi algo que eu sempre quis fazer. Então foi aí que eu conheci o intercâmbio de au pair, em 2016 para 2017. Eu comecei a procurar mais sobre o intercâmbio de au pair e vi o que precisava. Uma das principais coisas que você precisa é ter horas com crianças, experiência com crianças. Eu sempre cuidei de criança a minha vida toda, porque eu sempre tive parentes e irmãos menores, então eu sempre tive contato com criança. Isso não era preocupação. Eu vi que precisava ter um inglês intermediário ou avançado. Eu tinha inglês básico. Então eu falei, tá, vou procurar sobre inglês primeiro e vou continuar procurando sobre. E eu tinha 16 para 17 anos, então eu também não tinha idade, porque a idade é 18 anos no mínimo e o máximo 27 anos.
E comecei a entrar atrás do processo. Mesmo não tendo idade, eu assisti muitos vídeos. Eu ficava o dia todo assistindo e pensando. E comecei a tirar a minha habilitação no Brasil quando eu completei 18 anos. Então foi no final de 2018. Isso desde 2016 eu procurando sobre, sendo babá para ter horas com crianças, estudando inglês. Tentei entrar no FISC que tinha na minha região, porque eu moro no interior de São Paulo, eu moro bem no interior, o nome da minha cidade chama Tanabi, e lá só tinha uma escola de inglês que era o FISC. Só que o FISC não me ajudou nada. Eu fiquei uns meses e eu falei, mãe, não vamos mais gastar dinheiro com isso, porque eu não tô aprendendo. Então eu voltei a focar no inglês sozinha, ou vendo séries com legendas em inglês e vendo tudo em inglês, tentando introduzir, mas eu não sentia que eu não tava aprendendo. E nisso, tirando a habilitação também, tirei a habilitação de moto e carro no Brasil. Isso demorou também bastante tempo, porque eu sou muito ansiosa. Então, na hora de tirar a habilitação, eu ficava muito ansiosa de não conseguir. Reprovei algumas vezes na habilitação e eu, já pensei em desistir. Falei, não, isso não é pra mim, eu não consigo tirar minha habilitação, vou desistir. Mas continuei tirando a habilitação. E nesse período eu arrumei um serviço no escritório que me ajudou muito a juntar dinheiro. Juntei um dinheiro e fui tirando a habilitação. Tirei a habilitação e acabou que eu não fiquei mais no serviço, mas eu recebi o acerto, que uma coisa boa no Brasil é que quando você termina o serviço, você recebe o acerto, e guardei esse acerto. Nisso eu comecei a procurar agências que faziam intercâmbio de au pair. Conheci as mais famosas, que são a Cultural Care, Experimento e a STB. Sempre confundo com SBT, que é televisão, mas é STB. E olhei as três e eu não gostei da Experimento porque ela era muito burocrática. Você tinha que fazer tanto entrevista em inglês como eu acho que ITAP, que é uma provinha que as meninas falavam que era um pouco difícil de você fazer e muitas meninas zeravam essa prova, então eu falei não. A Cultural Care não era uma opção pra mim, porque teria que vir uma representante de outra cidade, na cidade vizinha, que era São José de Rio Preto, e eu optei pra SBT. E nisso, eu optei por essa agência e fui sozinha. Eu tinha 18 para 19 anos, fui sozinha começar a procurar isso. E assisti a palestra dessa agência e falei, ok, vou treinar para fazer o teste de inglês, vou passar e vou pronto. Isso já era 2019, 2020. E nisso eu falei, vamos que eu vou conseguir. E eu fiquei, focando. Depois de assistir a palestra, eu fiz a entrevista, passei na entrevista e comecei a preencher o meu application, que é basicamente o seu perfil para que as famílias possam ver o seu perfil e conversar com você por Skype para ver se você se encaixa um match para eles. Não vou dizer que foi fácil, porque foi algo muito difícil de preencher esse application, porque eu fiquei muito nervosa. Eu tava nervosa para fazer o vídeo, que você precisa fazer um vídeo de até 3 minutos em inglês, falando sobre você, e meu inglês não era bom. Então foi tudo, sabe, me deixando muito ansiosa. Fiquei muito ansiosa, mas eu consegui, fiz vários Skypes. Eu acho que na época eu fiz uns 6 Skypes com diferentes famílias e nenhuma delas se dava bem. E eu falei, ai gente, não vou conseguir. Falei, não vou conseguir, já pensei em desistir. E nisso minha família achando que eu estava ficando louca no Brasil. Porque minha família achava que eu ia pros Estados Unidos ser escrava.
Meus avós falavam, não, você tá louca. Eu acho que ninguém nunca botou fé que eu iria. Então eu consegui uma família, eu acho que foi em maio de 2020. Maio de 2020 eu consegui uma família. E logo que eu consegui uma família veio o Covid. Já tava o Covid, mas foi quando fechou tudo. Eu lembro que eu consegui uma família, eu acho que foi em maio ou março. E nisso, em março, eu tava nos grupos de au pair, que eu sempre fiquei muito em grupos de au pair, e vi que a Cultural Care estava fazendo uma promoção. E no caso da STB, você tem que pagar assim que você fecha a match. Você não paga entrevista, não. Você paga, acho que, não paga entrevista, você só paga quando você fechar o match. E na época eu acho que eu paguei $500, que deu uns R$2.000. Quando eu fechei com eles. Eu fechei com eles, eu acho que em setembro de 2019. E eu fiquei, tive match com eles em 2020, mais ou menos maio. Só que veio o Covid. Então eu vi a promoção da Cultural Care e eu falei, por que não tentar? Eu lembro que era $40 pra você. $40 não, R$40 pra você fazer a entrevista. E meu inglês já tava melhor porque eu já tinha praticado mais. Então eu fechei com essa Cultural Care também. Fiz entrevista com eles com. E não lembro o nome da moça, mas ela foi muito boazinha. A gente conversou por 1h30. Tava muito nervosa, mas a gente conversou por 1h30. E eu consegui fluir meu inglês muito bem, apesar de ser muito básico. Eu fechei com eles. Quando eu fechei com eles, eu lembro que eu tinha que pagar a taxa de inscrição, que era R$360. Paguei também. Então, no caso da Cultural Care, você só paga tudo, que é o valor de 1.990, eu acho, não tenho certeza, assim que você fechar o match. Se você fechar o match, senão você só paga a taxa da entrevista e a taxa da inscrição. Então, eu peguei e fiquei online pela Cultural Care, já tendo o meu match na Au Pair Care, que é a STB, que é a Au Pair Care nos Estados Unidos. Então, eu continuei online, como chegou o Covid, eu já fiquei assim, com receio. Eu sentia que algo estava errado com a família que eu tinha fechado. E isso, eu conversando com a família, que na época era só um bebê, um menino, e os pais, que eu ia cuidar do bebê na Califórnia. E eu conversei com os pais e continuei fazendo entrevistas com famílias da Cultural Care para melhorar o meu inglês. Então eu fiz várias entrevistas para ajudar com o meu inglês. E eu lembro certinho que eu estava no aniversário do meu irmão, 20 de outubro, e entrou uma host family no meu perfil. Que é a família hospedeira, né? Host family. E eu fiquei muito nervosa e falei assim, por que não fazer Skype com eles? E fiz Skype com a mãe na época. E a mãe já tinha feito intercâmbio do Brasil, então... Intercâmbio não, ela veio para estudar no Brasil durante 7 meses, depois ela foi pra Argentina e pra Alemanha. Conversei com a mãe e a gente se deu muito bem. Minha mãe tava grávida, então iria ser um bebê, mais ou menos recém-nascido. E uma menininha de 2 anos. A outra família queria que eu fosse, a família A, queria que eu fosse em janeiro. E essa família, eles falaram que se eu chegasse em abril, seria uma ótima data, que seria quando o bebê nascesse. Então, da primeira família, eu continuei conversando com eles, mas o contato era bem pouco. Dessa segunda família, a gente conversava todos os dias. E até que a primeira família desistiu de mim, dia 26, 25 de novembro. E desistiu, falando, a gente não vai conseguir esperar por você, porque a gente, por conta do Covid, a gente acha que você não vai conseguir chegar aqui. E eu fiquei muito mal, porque eu falei, pronto, agora perdi tudo. Eu tinha pagado a taxa do visto, tava com o visto marcado pra janeiro, e esperando. E no dia seguinte, a família B
pedir o match, que é quando eles solicitam que se você quer ser au pair deles. E eu aceitei, né? Sem pensar duas vezes. Continuei conversando com a família B e eu lembro que chegou janeiro e tava tudo fechado por causa do Covid e não consegui tirar o meu visto, então marquei meu visto pra abril. Comecei a marcar meu visto pro mais perto que eu conseguia, que foi, acho que abril, e não consegui o meu visto. Tipo, eu lembro que chegou março e não consegui o meu visto porque tava tudo cancelado. Então, o que que eu fiz? Eu vi o que as meninas estavam fazendo. Muitas meninas na época estavam indo para outros países, e muitas estavam indo para o Chile. E eu, escutando relatos das meninas indo para o Chile, vendo que estava dando certo as meninas tirarem o visto no Chile, resolvi conversar com a minha família, a host family, e falar assim, o que que vocês acham de eu ir pro Chile? E eles falaram, não é uma boa opção, isso não vai dar certo. E eu fiquei com essa dúvida, falei, por que não tentar? Então, eu comecei a procurar sobre, peguei uma data no Chile, paguei visto novamente no Chile, na primeira vez $160 e mais $160 agora, que eu lembro que eu pedi $160 emprestado pro meu pai, porque eu não tinha dinheiro, mas tava, tipo, não tinha mais dinheiro porque tudo eu já tinha gastado no processo. Então, gastei esses $160 de novo e o meu visto foi pro final de 2021. E eu continuei pensando, e aí, a gente descobriu uma notícia. Não, antes disso eu consegui remarcar a minha entrevista pro começo de maio. Não, pro começo de abril. Eu marquei minha entrevista pro começo de abril. Eu não lembro se foi começo de abril ou começo de maio, só lembro que eu marquei minha entrevista e estava conversando com as meninas já com Airbnb marcado pro Chile, tudo marcado pro Chile, e a gente, no final de março, recebeu uma notícia que a fronteira do Chile ia fechar. Ninguém poderia entrar mais, só sair do Chile. E isso eu conversando com as minhas amigas e falou, vamos hoje. Uma amiga minha falou, vamos hoje. Eu falei, tá, vamos. Eu não tinha nem mala feita. Eu tinha mala comprada porque minha madrasta e minha mãe tinham me dado de aniversário no ano passado, 2020, eles tinham me dado de aniversário. Então, eu falei, vamos. Virei pra minha mãe e falei assim, mãe, então, eu preciso ir pro Chile hoje. E eu já tinha passagem do Chile comprada, então eu já tinha a passagem, só que tava pro outro mês. E eu e minha mãe foi em casa, arrumou uma mala dentro, trocar passagem. A gente conseguiu trocar passagem. Eu lembro que minha mãe pagou mais pra trocar passagem. E a gente foi fazendo tudo na correria. Eu lembro que eu comprei uma passagem pra São Paulo, porque da cidade vizinha que eu morava era, tipo, de carro 8 horas pra São Paulo e de avião 1h30. Então, e eu tinha que ir pra outra cidade, que era mais ou menos 40 minutos, 1 hora da minha cidade. Então, 11 horas da manhã eu decidi que eu ia pro Chile, arrumei minha mala, fiz tudo o que eu tinha que fazer, mudar passagem, consegui dinheiro, que graças a Deus a minha família me ajudou com um pouco de dinheiro pra mim, pelo menos, conseguir ter dinheiro pra ir pro Chile, porque lá não é real, lá é pesos. Então, no dia 29 ou dia 30, eu tava indo pra São Paulo desse mês, de março do ano passado, na realidade. Eu estava indo pra São Paulo, largando tudo, indo com uma mala grande e uma mala carry-on, uma pequena, e uma mochila, sem saber na realidade onde eu ia ficar, porque eu não tinha lugar pra ficar. Eu sabia que eu ia ter que fazer residência sanitária, que é alguns dias ficar num hotel, e teria que pagar a residência sanitária também, e eu não tinha dinheiro pra pagar a residência sanitária. Eu lembro que ao todo de dinheiro que eu tinha era 2.500. E eu não consegui pagar essa residência sanitária também, e eu
só fui pra São Paulo. Chegando em São Paulo, eu peguei tudo e fui resolver o que tinha que fazer. Pagar a residência sanitária, preencher, fazer PCR, fiz PCR, preenchi os papéis pra residência sanitária. Não consegui pagar a residência sanitária. Eu lembro que tinha uma menina comigo, Vitória. Por Deus, ela tava com o cartão dela e ela conseguiu passar no cartão dela a residência sanitária. Minha e a dela, e eu consegui transferir o dinheiro pra ela depois, graças a Deus, porque eu não teria conseguido pagar se não fosse ela. Falou que tudo acontece por um motivo na sua vida, né? Então, fui pro Chile, cheguei no Chile, fiquei, lá no Chile, numa fila enorme. Eu nunca tinha viajado de avião, viajei de avião já no primeiro dia, já 2 vezes no dia. Primeiro de São José do Rio Preto para São Paulo e de São Paulo para o Chile. 2 vezes peguei um avião sem nunca ter andado de avião. Já andei 2 vezes no mesmo dia. Mas cheguei no Chile, fiz... E quando você pagava a residência sanitária, você ganhava o PCR. Fiz o PCR novamente no Chile e fui esperar no hotel. E nisso a menina que tinha vindo comigo, outra menina, não Vitória, ela não conseguiu vir. Então eu fiquei, basicamente sozinha. Fiz o PCR e fui pro hotel. Fiquei no hotel da residência sanitária por 2, 3 dias. E nisso procurando lugar pra ficar, porque eu não tinha lugar pra ficar. Se eu tinha lugar pra ficar, eu acho que dia 15 ou 17. Eu tinha 15 e 17 de abril pra ficar. Não, 19 de abril eu tinha pra ficar até dia 5, eu acho, de maio. Então eu peguei e fui procurar um lugar. Eu lembro que eu achei uma menina, Juliana, lembro o nome dela, e ela tava precisando de alguém pra ficar com ela. Eu acho que eu fiquei com ela do dia que eu saí da residência sanitária. Cheguei no Chile dia 31, saí da residência sanitária, eu acho que dia 2 ou 3, e fui pro hotel dela. Não tinha nem trocado o peso. Eu tinha trocado o peso no aeroporto, graças a Deus, porque senão eu não tinha dinheiro pra pagar o táxi, Uber, lá, porque eles só aceitavam dinheiro. E fiquei com a Juliana até o dia que eu iria pro Airbnb com as outras meninas que eu tinha já combinado no Brasil. E nisso, assim que a gente chegou, ainda muitas pessoas estavam lá, muitas brasileiras estavam no Chile pra ser au pair ou pra ir pros Estados Unidos pra tirar o visto lá. E tinha muita gente, muito brasileiro lá. Então, muitos estavam com o visto desmarcado, esperando eles marcarem o visto novamente. E eu era uma dessas pessoas. Ainda não estava com o visto cancelado, mas estava com a incerteza de que eu iria conseguir um visto. Eu fiquei lá com a Ju, e aí depois que eu fiquei com a Ju, eu lembro que eu estava saindo uns dias antes de eu sair, do dia 19 de abril, o meu visto foi cancelado. E nisso eu nem tinha avisado, gente, eu nem tinha avisado pra minha host family que eu tinha ido pro Chile. Só mandei mensagem pra eles no dia que eu tava indo pro Chile falando, tô indo pro Chile. Minha host family, minha host mom, que é a mãe hospedeira, ficou sem entender, porque ela tava grávida, entendeu? Ela tava no finalzinho da gravidez, então ela ficou sem entender e ela pegou Covid também. Foi uma loucura. Então, quando eu tava saindo pra ir pra a nova casa, a nova Airbnb, o meu visto foi cancelado. Fui pro novo Airbnb e fiquei lá com as meninas também estavam com o visto cancelado e tava todo mundo no mesmo barco. E eu acho que até o dia 5 pra marcar. Não, meu visto era dia 5, o Airbnb era até o dia 5, mas o meu visto tinha sido cancelado, então eu não tinha visto. Então eu fiquei com as meninas todas no mesmo barco, todas sem conseguir remarcar o visto. E a gente ficou lá, uma apoiando a outra, comendo
comendo o que a gente conseguia, porque apesar de ser muito parecido com o Brasil, não parecido, mas muito caro as coisas. Eu lembro que tudo que a gente gastava era 1.000 pesos. E 1.000 pesos era tipo R$ 7. E a gente se virando, comendo o que a gente conseguia, sabe? Não passamos fome, não passamos necessidade, mas ficamos no limite do que a gente tinha. Eu lembro que quando eu tava quase chegando o dia de eu sair dali, eu consegui remarcar meu visto. Eu não lembro certo se foi isso ou se foi já quando eu já tava no outro Airbnb, porque eu consegui ir dia 6 pro Airbnb de outras meninas. Isso pagando mais Airbnb. Fui pro Airbnb de outras meninas, fiquei lá, meu visto no final de tudo conseguiu ser remarcado pro dia 25 de maio. E das meninas também, graças a Deus, todas as meninas que estavam comigo conseguiram remarcar o visto. De toda essa trajetória, todas conseguiram remarcar o visto. Algumas no mesmo dia que eu, as outras no dia 26, mas tudo quase na mesma data, de 26 de maio. Eu já tava com quase 2 meses no Chile, vivendo um dia após o outro. Então eu fiquei lá no Chile, consegui remarcar o meu visto, graças a Deus, estava esperando a data do visto. Muito nervosa, porque apesar de tudo, meu inglês não era do melhor. E eu falei, gente, se eu não conseguir, e se eu chegar nessa entrevista e eu perder tudo, e eu ter ficado 2 meses no Chile, gastado o dinheiro que eu não tinha pra ter o visto negado. Eu posso dizer pra vocês que eu fiquei muito ansiosa todo esse tempo, porque eu tava sempre com incerteza, sabe? E a minha host family, minha família do Brasil me ajudou, graças a Deus, porque eu não tinha mais onde tirar dinheiro, sabe? Eu não tinha mais... A gente tava devendo o que a gente não tinha, entendeu? Mas graças a Deus eu fui na entrevista. Eu lembro que eu tava, tipo, nervosa. Muito nervosa. E ela perguntou qual a idade da minha experiência com crianças. Qual as crianças que eu já cuidei. De que idade. E eu respondi. Ela falou, visto aprovado. Quando eu olhei pra ela, eu falei, eu não acredito, gente, eu não acredito. Que foi tão... Só uma pergunta. E ela tava fazendo a mesma pergunta pra todo mundo, sabe? Não teve nenhum visto de au pair negado. Eu lembro que teve visto de estudante, mas não tinha vínculo, a menina. Mas todos os vistos de au pair foram aprovados, foram remarcados no Chile. Eu lembro que teve muito visto de turismo também. Turismo não, de estudante negado. Mas de au pair todos foram aprovados. Os 2 meses valeu a pena. Dia 25, eu acho que dia 26 eu já tava com o visto na mão. E nisso já marcaram a minha passagem. Graças a Deus a agência pagou pelo menos a passagem de ida para os Estados Unidos. Porque eu já tinha gastado com uma passagem pro Chile, já tinha gastado com Airbnb, comida, o visto de novo. Então a agência meio que deu essa passagem, porque era a passagem que eles iam dar do Brasil para os Estados Unidos, e eles deram do Chile para os Estados Unidos. Então um dia eu lembro que eu fiz amizade no Chile, isso com Covid, né? Mas a gente tava conhecendo pessoas e ao mesmo tempo com medo, porque a gente tinha, antes de ir para os Estados Unidos, fazer o teste PCR de novo. Fiz o teste PCR. Não, assim que eu recebi que eu tinha a passagem marcada dia 27 à noite. Então fiz o PCR correndo, peguei o resultado do PCR, graças a Deus negativo. E nisso eu já tive que pegar, rearrumar minha mala correndo, porque eles avisaram madrugada do dia 26 para 27 que eu tinha a viagem. Arrumei a mala, fiz o teste, fiz tudo. Fui de metrô, porque a gente usou muito metrô no Chile, porque o Uber era muito caro. E o metrô, você conseguia ir
por 760, eu acho, pesos, você conseguia ir para vários lugares. Então, a gente conseguiu andar bastante de metrô. Eu lembro que a gente pagou e eu comprei um cartão. Eu não sei mais quem comprou um cartão, mas eu tinha um cartão, então eu falei, gente, dá pra ir até um lugar que pegar um ônibus, que esse ônibus é 1.000 pesos e dá pra ir pro aeroporto, vai gastar menos do que um Uber. Então a gente fez tudo isso, foram todo mundo. Assim, comigo foi só uma menina, a Elo, que ela iria na mesma região que eu morava. Então a gente foi de metrô com mala, correndo, pegamos, quase que a gente perdeu o ônibus, a gente, tipo, chegou, o ônibus tava saindo, a gente entrou no ônibus, foi pro aeroporto, chegou no aeroporto, pegou mais fila. Depois da fila a gente foi pra esperar, né? E foi aí que a gente sossegou. Quando a gente foi esperar o avião que a gente sossegou. Encontramos mais brasileiras que também estavam indo para os Estados Unidos, também se au pair, e fomos. E eu lembro que eu cheguei nos Estados Unidos sem acreditar que eu tava aqui, porque foi tanta coisa que eu passei que eu realmente não acreditava. Porque agora todo mundo sabe, todo mundo acredita, mas eu sinto que ninguém tinha a certeza que eu iria conseguir, sabe? Porque foi muito tempo de processo e foi muita coisa que eu passei, muita coisa que eu tive que passar. Então eu cheguei nos Estados Unidos, minha host mom, que é a mãe hospedeira, tinha tido bebê dia 28 de abril, não, dia 27 de abril ela tinha tido neném, então a bebê tava fazendo quase 2 meses que tinha nascido. Então, ela foi me buscar, ela e a bebê, a de 2 anos, estavam na creche. E eu comecei a minha trajetória como au pair. A gente morava em Severn, Maryland. E a gente mudou, mais ou menos, eu cheguei em maio, a gente mudou em setembro pra Davidsonville, continuou em Maryland. Aí a gente ficou em Maryland até dezembro. Dezembro a gente veio pra South Carolina, que é onde a gente tá agora. E aqui a gente tá na casa da mãe dos meus rostos. A gente vai mudar amanhã pra casa deles. A gente tá aqui faz 3 meses, mais ou menos. E a gente vai finalmente pra casa que eles compraram. E eu espero que a gente não mude mais. Mas foi uma experiência muito boa, graças a Deus. Como meu inglês não era bom, a mãe sabe falar português, então isso me ajudou. Apesar de não ajudar com o inglês, isso me ajudou com a segurança de ter alguém que falava minha língua quando eu precisava resolver alguma coisa. Agora eu estou aqui nos Estados Unidos. Esse mês faz 1 ano que eu fiz a loucura, que eu saí do Brasil, que eu tô aqui, que eu saí do Brasil pra ir pro Chile. E faz 10 meses que eu tô aqui. Dia 28 faz 10 meses que eu tô aqui. Posso dizer que nunca desistam dos seus sonhos, nunca desistam do que vocês querem, sabe? Agora eu tô aqui, tô namorando. Tô noiva na realidade. Fui pedida em noivado sábado. Eu falo que tudo acontece por uma razão. Eu iria pra Califórnia, acabei indo pra Maryland, acabei conhecendo muitas pessoas maravilhosas da minha vida que eu não troco tudo que eu passei por nada, porque eu conheci muita gente, fiz muita amizade e muita coisa boa, sabe, aconteceu. E eu fui pra Maryland, agora eu tô na Carolina do Sul, conheci o meu namorado aqui, então isso foi muito bom, porque eu falo que tudo acontece na vida por um motivo e nunca desista, nunca desista dos seus sonhos, que apesar de todas as dificuldades, no final dá certo, se você nunca desistir. Eu ouvi muita gente falar assim, não, Maria,
desiste disso, vai começar uma faculdade, vai começar algo que isso não vai pra frente, isso não vai fazer você conseguir. Você não vai dar. Como que você vai sair daqui da sua cidade pra fazer isso? E agora eu agradeço muito quem me apoiou, sabe? Apesar de tudo, agora eu tô aqui vivendo meu sonho. Não era meu sonho era morar fora, mas o au pair me deu uma oportunidade que eu não teria se eu fosse. Eu acho que não teria essa oportunidade se eu não viesse o au pair, sabe? Porque aqui eu conheci os Estados Unidos, conheci Maryland, Nova York, conheci Flórida. Eu fui pra República Dominicana com os meus host parents. Então eu conheci um país novo, né? Conheci Chile, conheci aqui, conheci a República Dominicana, conheci várias cidades nos Estados Unidos, então nunca desistam dos seus sonhos. E ficou um pouquinho grande. Desculpem, obrigado por ouvirem meu relato um pouco confuso, mas de coração. Deixa eu terminar esse vídeo aqui. Quero o seu comentário aqui nesse vídeo. O que você achou desse depoimento? É de exemplo para várias pessoas, várias jovens. Se você conhece uma adolescente que pensa em vir para fora, manda esse depoimento que eu vou mandar para uma amiga minha. Que a filha dela, o sonho é vir para fora. Então agora depende do esforço dela, da força de vontade que ela tem. Porque às vezes a gente fica, eu não tenho dinheiro, eu não tenho dinheiro, eu não tenho dinheiro. Tem várias situações que se você juntar um pouquinho e pensar com a cabeça, estudar com a cabeça, estudar em inglês, você consegue vir para cá. Olha a história linda, bacana, que sirva de exemplo para todos nós. Eu estou com esse áudio aqui, tem alguns dias, mas a minha vida tá um pouquinho corrida essa semana, né? Graças a Deus. Então não deu para mim estar mandando esse depoimento para vocês. Eu tenho um depoimento que eu vou estar postando amanhã do Kaikai. Eu comecei a uma procurar pessoa que mais sobre o passou de au pair pelo Kaikai. Então, e vi o que muita gente precisava. falando, o Kaikai fechou. Não, gente, não fechou. Apenas está dificultando para as pessoas entrarem. Né? Então, se você quer mandar seu depoimento, entre em contato comigo. Eu estou dependendo de você. Eu estou com muito pouco depoimento. Parentes, né? Então, às vezes, a pessoa, cadê os depoimentos na porta? Com criança. E às vezes também eu corria muito atrás, então agora eu tô com um pouquinho, a vida um pouquinho muito busy, muito ocupada. Então às vezes fica um pouquinho complicado pra mim ficar correndo atrás de depoimento pra estar postando aqui. Mas eu prometo pra vocês que vão melhorar. Vou melhorar mesmo. Daqui uns dias vai estar melhor, gente, porque vocês sabem. Vida, casa, trabalho, duas crianças pequenas, é bem corrido. Gente, manda pros seus amigos, pras crianças, pra quem tem adolescente. Manda pra todo mundo esse depoimento. Compartilha, curte, se inscrevam no meu canal. Eu tô tentando melhorar de pouco a pouco, mas a vida aqui fora, pra quem já chegou aqui fora, sabe como que a vida é corrida, né? Tá bom? Fiquem com Deus, um ótimo final de semana. Que Deus abençoe a vida de vocês. Eu chegando nos Estados Unidos recente, achando que não ia topar ninguém, que ia ter que falar inglês na marra. Aí do nada aquele monte de valadarense, pra tudo quanto é lado. Até os apelidos de infância. Ô Nanguinho! Olha lá, o Nanguinho, moço, lá do Maria Elvira, lá do Mãe de Deus, moço. Conhece não? O Langodango. Já tá, ô moço, qual é? Eu chegar, fala comigo.